E aí Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Esse é o espaço onde eu falo em defesa de uma outra educação para o Brasil. Essa educação tem uma maior qualidade, uma melhor qualidade, que funcione aí como um elevador, né, para um trampolim de uma mobilidade social para os mais pobres e periféricos, assim como eu. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a entrevista do João Santana no programa Roda Vida da semana passada. Eu relutei muito em fazer isso, mas eu vou deixar o comentário dela aqui no canal porque eu acho que é importante e para embasar as outras coisas que eu vou falar a respeito da entrevista do João Santana e também da resenha do livro Um País Partido, do Marco Antônio Villa. E no outro vídeo do canal, que é o debacle de Marina Silva. A entrevista do João Santana no programa Roda Viva foi a mais repugnante que eu já vi em toda a minha vida. O processo de enfraquecimento da democracia brasileira, que culminou com a eleição do Bolsonaro, começou com toda a construção que o João Santana fez de uma prática petista antiga já de destruir reputações. Só que com o marqueteiro João Santana, esse mau hábito, esse péssimo hábito democrático e político, ganhou um escalonamento, né? E em 2014, essa estrutura de destruir reputações tratorou Marina Silva no primeiro turno e ali ele pavimentou todo o modus operandi do governo Bolsonaro no ano de 2018 e na forma como ele lidou com a fake news de uma maneira muito mais ampla da que o João Santana estreou em 2014. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu vou te pedir aí que você se inscreva no canal, porque isso é importante pra gente aqui, aglutinar a gente nesse time em defesa da educação. Rapidinho você faz isso, clica aí, assine as notificações e aproveita, dá um like, porque isso ajuda aqui o canal. Eu recomendo você parar um pouquinho o vídeo e buscar o termo da palavra desfaçatez. É só nessa palavra que eu consegui pensar enquanto eu assisti a entrevista do João Santana. Claro que eu trouxe dados aqui importantes que não posso jogar fora, inclusive o fato de que se o Brasil fosse um país sério, o PT já era para estar cassado. O próprio livro que eu acabei de citar, ele fala sobre como o partido tirou o dinheiro tanto da Petrobras anos depois, mas com a delação do próprio João Santana, e o partido recebeu dinheiro de fora para pagar sua campanha e de acordo com a lei dos partidos políticos isso é crime. E crime sujeito à cassação. O Marco Antônio Villa, ele traz no livro A Década Perdida um comportamento do PT junto com dois códigos, né? O primeiro é o eleitoral e o outro é o Código Penal. Então já havia uma cultura de respeitarem a lei eleitoral, passando por cima com abusos políticos e econômicos. No próprio livro do Marco Antônio Villa fala que só o dinheiro que o PT tinha para financiar as suas campanhas era maior do que o PMDB, PSDB e PFL juntos. E não tem como a gente desconsiderar o João Santana dentro dessa história do ano de 2014, porque já em 2010 ele conseguiu tanto eleger a Dilma Rousseff com base numa mistificação que foi criada através do sistema forte de propaganda petista e que, para a socióloga Maria Silvia Franco, ele se tornou o maior ministro da Dilma. Porque através dessa propaganda, desse estilo de propaganda, eles conseguiram transformar aí uma distorção ideológica maior que podemos imaginar aí num tipo de propaganda, a tal da nova classe média, que chegou no mercado de consumo graças a uma distribuição de renda. E a socióloga, ela diz que essa distorção ela parte da confusão de dois critérios diferentes. O primeiro é a renda, que está dentro do PIB, e o segundo é o consumo. Por quê? Porque a renda ela está fundada no PIB, ela faz parte do processo produtivo. E para que haja uma maior distribuição de renda, é preciso fazer uma reforma estrutural no sistema. Se provou que mesmo essa nova classe C chegando ao mercado de consumo, ela pode consumir mais, mas isso não significa que essa classe média que tem acesso ao consumo, ela, por mais que ela tenha melhorado a sua vida de acordo com a forma com que ela consome, ela não está participando desse processo produtivo. E com isso, o João Santana conseguiu fazer a eleição e reeleição
da Dilma. Na grande maioria das respostas, ele saiu pela tangente. Ele é um bom comunicador e ele conseguiu responder algumas perguntas que estavam ali relacionadas. Outras ele fugiu pela tangente. E principalmente sobre a questão da máquina de destruir reputações. Ele disse que aquele spot que foi feito para a campanha da Marina, de que o prato sumia da mesa, e referia que a Marina iria dar autonomia. Em relação às perguntas mais importantes, o João Santana saiu pela tangente. Ele não assumiu a responsabilidade por ter criado escalonamento para a máquina destruir reputações, que tratorou Marina e depois destruiu Aécio Neves no segundo turno. A Marina tinha sido citada na entrevista sobre uma entrevista que ela tinha dado e que ela reclamou de que foi o João Santana que criou as fake news em 2014. E isso daí é uma verdade, e que ele não soube responder e sempre saiu pela tangente. Sobre aquele spot que retirava o prato de comida da mesa, afirmando que a Marina Silva ia conceder autonomia ao Banco Central, pago a peso de ouro, destruiu ela, e ele disse que aquilo ali era apenas um exagero da retórica de campanha, sem assumir a responsabilidade pela criação das fake news no ano de 2014. E ele também não soube e também não lembrou sobre a situação da fake news de que a Marina iria tirar 1 trilhão da educação, sendo que naquele ano o orçamento da educação era de 40 bilhões. O João Santana, para falar a verdade, ele abriu o caminho para o gabinete do ódio do Bolsonaro, que fez ali uma multiplicação exponencial do modus operandi iniciados no ano de 2014. É engraçado que no ano de 2014, com o processo de enfraquecimento da democracia, ninguém apareceu para falar de vertigem, né? Nenhuma Petra Costa apareceu. E havia também toda ali uma situação da compra de opinião pelos blogs sujos do PT e que o governo Bolsonaro só repetiu. Então, essa ideia de que a campanha de 2014 foi situada num campo de exagero da retórica de campanha inflamada, isso daí é apenas fugir da responsabilidade que o João Santana tem hoje na eleição do governo Bolsonaro. Com as fake news de 2014, ele deu aí o Bolsonaro uma plataforma de até mesmo conseguir vencer do PT. E sem contar umas outras mistificações e mentiras que foram criadas como fake news, como mamadeira de piroca, como aquele livro que ele levou para o Jornal Nacional. Então, a gente tem que lembrar que foi o João Santana que pavimentou aí o modus operandi do governo Bolsonaro. Então, essa mentira aí exacerbada de 2014, na mão dele, ganhou aí um tamanho colossal, né? A gente não pode esquecer nem do kit gay. A política é feita de precedentes, então a gente tem que levar em consideração os precedentes que o João Santana deixou para levar aí o Bolsonaro ao poder. Então, galera, era isso que eu tinha para falar sobre a entrevista do João Santana. Eu não poderia deixar de falar sobre ela por conta dos precedentes. A política, ela é feita de precedentes. Os precedentes são importantes para a política. E o João Santana foi ali o arquiteto de um péssimo hábito político e democrático do PT, que é de destruir reputações. O PT, é importante falar sobre os precedentes, é importante a gente ter uma consciência de que os precedentes são importantes para a política e que eles são aí uma linha tênue de ligação entre atos do passado e atos do futuro. Então, para a gente ter uma outra consciência política, ter uma outra educação política, é importante a gente se apegar à questão dos precedentes na política. Obrigado por assistir até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, porque isso ajuda a gente aqui a seguir o nosso caminho. Obrigado.